Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, a oração antes do nascimento, da lição Pais que Oram. Nós vimos na introdução 4 tópicos que nós vamos estudar. Este é o nosso primeiro. Por que nós vamos falar isso? Nós vamos falar primeiramente com casais que querem ser pais, que ainda não engravidaram ou que já estão na gravidez e precisam aprender a orar pela vida dos seus filhos, mesmo antes deles nascerem. Qual é o desafio do casal que quer ter filhos? Então, nós temos que orar pelos filhos antes do nascimento, porque quando nós olhamos para a frente, para a criação dos filhos, muitos casais que ainda não são pais, pairam sobre eles várias dúvidas, ou temores, ou desafios. Então nós vamos ver qual é o desafio do casal que quer ter filhos. Por isso tem que orar. Existem dificuldades que naturalmente não somos capazes de enfrentar. Mesmo com boa formação em diversas áreas, em muitas ocasiões os pais vão se sentir pequenos e limitados. Porém, o desafio de educar uma vida é extremamente complexo. Então vamos ver Provérbios capítulo 4, verso 11 e 12. Então você vê que um dos desafios que são complexos é educar a criança, né? O que ensinar, como ensinar, colocar limites, disciplinar com carinho, com educação, com sabedoria. Então, vários desafios que enfrentamos. O que a palavra de Deus nos orienta em relação a isso aqui? O que o Provérbios vai orientar os pais, os casais que querem ser pais, para educar os seus filhos? O autor, o sábio que escreveu Provérbios, diz: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus pés, se correres, não tropeçarás. O autor, aos Provérbios, nos ensina o seguinte, que nós temos que andar no caminho da sabedoria. Como pais, nós temos que ter sabedoria, conhecimento, para ensinar, assim como nós aprendemos as veredas da retidão, e fazer os nossos filhos a andar nestas veredas, assim como nós andamos. E andando pelas veredas da retidão, nós não vamos ter os pés embaraçados, e os nossos filhos também não, e se eles correrem, não vão tropeçar. Ou seja, se nós buscarmos, se o casal buscar a orientação que vem de Deus, Deus vai dar sabedoria a eles para educar e enfrentar as dificuldades naturalmente. Porque a sabedoria de Deus vai estar ali, orientando e capacitando em todos os momentos. Segundo, o que fazer então para enfrentar esse desafio? De acordo com o texto, né? Para os casais que ainda não são pais, um bom princípio é pedir orientação de Deus. A oração é o melhor instrumento para ajudar a vencer esse desafio. E como disse o sábio ao escrever Provérbios, no caminho da sabedoria te ensinei. Ou seja, Deus vai apontar o caminho pela qual os pais devem trilhar para educar seus filhos. Quando nós oramos, Deus nos orienta, nos capacita e nos mostra o caminho pela qual nós devemos andar para educar, criar os nossos filhos. O que a Bíblia traz como exemplo para esses casais? A Bíblia tem algum exemplo que mostra isto para os pais orarem antes das crianças nascerem? Temos sim. O exemplo que temos é Manoá, pai de Sansão.
Primeiro, ele orou pedindo ao Senhor a instrução do que fazer com o filho que estava por vir. Então apareceu um anjo, a esposa de Manoá, e disse que ela seria mãe de um menino. A esposa de Manoá foi até ele e disse: olha, apareceu um anjo do Senhor dizendo que eu vou ser mãe. E ele ora para que o anjo viesse e desse instrução de como que ele iria cuidar ou criar a criança que estava por vir. Juízes capítulo 13, verso 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então ele ora pedindo para que o anjo viesse dar orientação de como ele iria cuidar e criar Sansão. Mas não para por aí. Depois, o anjo aparece e ele fala com o anjo de novo, pedindo orientação quanto à forma de criação, como também entendimento do que esse menino ia ser no futuro. Então ele não queria saber como educar, mas ele queria saber o que seria de Sansão depois que ele nascesse. Então ele queria entendimento do que esse menino ia ser no futuro. Juízes 13, 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ele queria saber como seria o modo de viver de Sansão. E é assim que nós temos que fazer com Deus: orar pelos filhos antes de nascerem, projetando o que o nosso filho pode ser, de acordo com a vontade de Deus. Como é o agir de Deus ao responder à oração? Nós oramos, falamos com Deus. E aí? Como que nós vamos entender a resposta de Deus e o agir de Deus na nossa vida? Veja a dinâmica do agir de Deus às orações. Ele capacita os pais a ser o que ainda não é. E ao mesmo tempo dá uma visão da natureza específica de cada filho. Isso ensina sobre a individualidade dos filhos. Ele nos ajuda a discernir perfil e tendência de cada filho. Para pais que têm mais de um filho, Deus vai orientar ele por meio do Espírito Santo qual é a tendência de um filho, qual é a tendência do outro, quais as suas escolhas, os seus gostos, o seu modo de agir, o seu caráter, o modo dele ser. Então isso tudo vem através do Espírito Santo que ele concede a todos que creem em Cristo Jesus. Nós oramos e o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nos capacitando em todos os momentos para conhecer e entender o caminho dos nossos filhos. A oração é um bom caminho para conhecer as particularidades e pedir para Deus moldar o coração dos nossos filhos. É através da oração que nós também trabalhamos na vida, no caráter dos nossos filhos, na vida espiritual dele e na vida profissional, projetando ele nas mãos do Senhor, e Deus vai trabalhando na vida deles a cada momento. Outro bom exemplo, o de Ana. Vejamos. A história de Ana, mãe de Samuel, é um bom exemplo para quem se prepara a ter filhos. Por quê? Porque Ana era estéril, nós vamos ver isso. Né? Ana era estéril e orava para que Deus a abençoasse com o filho. Além de estéril, Ana tinha uma rival dentro da sua casa que tinha filhos, e ela zombava de Ana. E isso trazia o quê? Isso trazia angústia, amargura no coração de Ana. Ana foi aos pés do Senhor e ela faz um voto a Deus consagrando o seu filho a ele. Então ela fala com Deus, se Deus desse a ela um filho varão, ele ia ser consagrado a Deus. O menino vem, Deus ouve a oração e ela engravida de Samuel. Ela é fiel ao seu voto e devolve ao Senhor no devido tempo. Ela cria Samuel
e no momento certo ela leva e entrega ele no templo para servir ao Senhor na casa do Senhor. Quarto, e Deus a abençoou com outros filhos. Assim como ela foi fiel a Deus em seu voto, Deus também foi fiel e deu a ela outros filhos. Então o que nós aprendemos com o exemplo de Ana? Ela orou por algo impossível aos homens, porque ela era estéril, projetando seu filho servo de Deus. E ela projetou consagrando esse filho a Deus. Orar pelos filhos no ventre materno é entregá-lo nas mãos de Deus, para crescer nos caminhos do Senhor e para a glória de Deus. Assim os nossos filhos vão crescer em estatura e graça diante do Senhor, como servos valorosos, criados na palavra e para viver na palavra. E assim será um bom cidadão do reino dos céus e um bom cidadão na sociedade e um exemplo de filho dentro da própria casa. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ela consagrando o seu filho Samuel nas mãos do Senhor. Então o que é que nós aprendemos com isso, queridos? A oração antes do nascimento dos filhos. A oração é uma realidade na vida dos nossos filhos antes deles nascerem, porque nós vamos enfrentar desafios quando eles nascerem. E nós temos que ter sabedoria para lidar com esses desafios. Então, o que fazer para enfrentar esses desafios? Orar. Orar com dedicação, com integridade, com perseverança, colocando os nossos filhos que ainda não nasceram nas mãos do Senhor, para que eles possam ser abençoados em todos os momentos. A Bíblia traz o exemplo de Manoá e o exemplo de Ana para nos mostrar isso. Como é o agir de Deus a responder às orações? Capacitando, fortalecendo, dando sabedoria e entendimento para que possamos criar os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. E que Deus nos capacite a cada dia a ser bons pais para os nossos filhos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Eu já sou pai de 2 filhos de acordo com a tua vontade, Senhor. Oramos por eles em todos os momentos. Agora queremos orar por esses pais que ainda estão projetando seus filhos. Uns estão grávidos, outros ainda não, mas querem ser pais. Derrama sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, que eles possam alcançar a tua benignidade e que seus filhos sejam canais de bênção na sociedade, na vida do casal. Ó Deus maravilhoso, aqueles que já são pais, que possam ter a sabedoria do Senhor para educá-los e criá-los na tua palavra. Oramos por todos esses que estão ouvindo, Senhor Deus, estas mensagens, que possam ser abençoados pelo Senhor, que a família possa ser um reino cheio de paz, de alegria e da tua presença. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão doentes, curando, libertando, restaurando de todo mal. Liberta, Senhor Deus, todos aqueles que estão debaixo de algum vício, curando, Senhor Deus, as feridas da alma e do coração. Abre as portas aos desempregados, abençoe todos aqueles que estão trabalhando. E assim, Senhor Deus, abençoe a família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.